pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é o nosso primeiro vídeo do projeto Estudando Mulheres que Correm com os Lobos na Perspectiva Psicológica. Vamos falar sobre os conceitos junguianos. E antes de iniciarmos a leitura do livro, conhecer os conceitos pode ser um grande facilitador. Muitas pessoas relatam uma certa dificuldade com a leitura. Então eu imagino que os conceitos sejam aí um empecilho. Então, eu espero que vocês gostem da aula que eu preparei para vocês. Mas antes de começarmos, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, acionem aí o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. E não esqueçam de curtir e compartilhar. Bom, gente, vamos aos conceitos junguianos. Existem alguns conceitos chaves para a compreensão desse livro, né? E esse vídeo será um guia para vocês consultarem todas as vezes que tiverem dúvidas, certo? Bom, o primeiro conceito que eu quero trazer é referente a uma pergunta que eu recebo com bastante frequência. Camila, é psique ou psique? Aqui no livro nós vamos falar de psique. Por quê? A psique ela é uma estrutura que abarca tanto o consciente quanto o inconsciente. Vocês vão me ouvir falar demais sobre a dinâmica psíquica. Então, no livro, nós vamos nos deparar com a psique. A psique, ela é a deusa da alma na mitologia grega. Ou seja, aqui não é sobre a psique, e sim sobre a psique, certo? Podem anotar aí no caderninho de vocês e vamos para o próximo conceito. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre inconsciente e inconsciente coletivo. Eu vou pedir para que vocês se imaginem uma pirâmide com várias camadas. Se vocês quiserem, vocês podem desenhar essa pirâmide com exatamente 8 camadas, que isso vai facilitar bastante a visualização dessa estrutura do inconsciente, tá bom? Então, vocês podem desenhar aí uma pirâmide com 8 camadas. No topo, a ponta menorzinha, está o inconsciente pessoal. Aqui é onde encontra-se todo o material que não está mais na consciência, ou seja, são situações que foram vivenciadas por nós e foi jogada para o inconsciente, certo? Bom, no inconsciente pessoal, o material ele é de caráter individual e relacional, tá bom? Para o Jung, o ser humano ele não nasce uma tábula rasa, né? O Jung dizia que o ser humano, ele carrega aspectos da bagagem da humanidade na psique. Isso já estaria posto desde o nascimento. E é dessa conclusão que surge o conceito do inconsciente coletivo, tá bom? Mas antes de prosseguirmos no inconsciente coletivo, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas camadas para que vocês possam entender aonde se localiza o inconsciente coletivo, tá bom? Então, na ponta está o inconsciente pessoal, abaixo está o inconsciente familiar, depois vem o inconsciente de clã, abaixo está o da nação, na quinta camada está o inconsciente do grande grupo, que seriam os do continente, que nós sabemos, por exemplo, que a estrutura psíquica europeia se diferencia da nossa em camadas muito profundas, assim como a da Ásia, né? Depois vem o inconsciente dos ancestrais primeiros, que são os antepassados, ok? Até aí? Bom, abaixo vem os ancestrais animais, que são aqueles que estão lá atrás, que geraram os primatas, as baleias, os morcegos, enfim, são os ancestrais iniciáticos. E por último, na base da pirâmide, está o que o Jung chamou de lume central, que seria a própria vida, e uma fagulha desse fogo acenderia todos os níveis acima, beleza? Bom, da base do lume central até a camada dos ancestrais primeiros seria o inconsciente coletivo, ou seja, ele está presente em todos nós. A partir dos grandes grupos, né, as diferenças elas estão postas, pois o lugar aonde você nasce tem o seu próprio inconsciente. Então, se você nasceu na Ásia, com certeza a bagagem de continente é diferente da minha que nasci na América do Sul. Tá complicado até aí, gente? Bom, se tiver dúvida, escreva aí nos comentários.
Bom, então eu entendi aonde está o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Agora eu vou explicar o inconsciente coletivo para que vocês possam entender o conceito de arquétipo e como nós não temos acesso ao arquétipo. Esse é um ponto que começa a gerar muita confusão. Então vocês já devem ter ouvido falar, entre em contato com o seu arquétipo. Nós podemos entrar em contato com o arquétipo. E vocês vão perceber que isso não é possível. Então calma que eu vou explicar por quê, tá bom? O inconsciente coletivo, ele carrega a bagagem da humanidade. Ele é universal e comum a todas as pessoas, beleza? Ele não tem nenhum caráter individual, tá? É no inconsciente coletivo que estão os arquétipos, os instintos. Os conteúdos do inconsciente, os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de tonalidade emocional e afetiva. Já os conteúdos do inconsciente coletivo são os arquétipos e os instintos. Beleza até aí? Vamos agora ao conceito de arquétipo. Bom, agora vocês vão entender que o inconsciente coletivo, ele tá lá cheio de arquétipo, certo? Então vocês imaginem o inconsciente coletivo como uma forma de gelo bem grande, cheia de buraquinhos. Cada buraquinho é um arquétipo. Os arquétipos, eles são determinados quanto à sua forma e não quanto ao seu conteúdo, tá? Uma imagem primordial, ela só pode ser acessada quanto ao seu conteúdo. Quando essa se torna consciente, mesmo assim, ela será preenchida de acordo com a experiência daquela pessoa. Então, enquanto forma, o arquétipo está para toda a humanidade. O que é herdado não são as ideias, mas as formas, tá? Então, vamos pensar como exemplo no arquétipo da grande mãe. Dentro do arquétipo da grande mãe, existem inúmeras outras formas. A avó, a madrasta, a sogra, a Virgem Maria, a Deméter, a bruxa, etc. Todas elas podem ter atributos positivos e negativos. A figura da mãe, ela está para toda a humanidade, tá? O que diferencia é a experiência prática individual, beleza? E é aí que a relação se dá pela perspectiva pessoal e arquetípica. Então, uma criança, ela se relaciona com a mãe pessoal e com a imagem arquetípica que ela projeta na mãe, tá? É comum uma criança sonhar com a mãe, mesmo tendo uma mãe boa, ela sonha que a mãe está se tornando uma bruxa, tá? É essa relação da mãe pessoal com a mãe arquetípica. E isso vai nos levar a um outro conceito, que é o conceito de complexo. Os complexos, eles fazem parte da constituição psíquica do indivíduo, tá? Ele carrega uma carga emocional, fazendo com que o complexo atue em nós com uma força muito grande e uma força autônoma. E no núcleo de cada complexo está o arquétipo. Então, a gente nunca entra em contato com o arquétipo. O que se apresenta para nós são as imagens arquetípicas. Ou seja, o nosso contato é só com o símbolo, tá? Nesse livro, nós vamos encontrar várias imagens arquetípicas quando entramos em contato com os contos, tá? Não são os arquétipos, são as imagens, os símbolos, e são com eles que a gente vai dialogar. Então, por exemplo, vocês podem me falar de vários aspectos de símbolos que aparecem, por exemplo, nos sonhos. Não são os arquétipos, são as imagens, tá? São os símbolos. Próximo conceito, instinto. O instinto está no inconsciente coletivo, ou seja, ele é inato. A intuição, ela coloca o instinto em ação. Mas nos momentos que a gente percebe que o instinto ele é desproporcional ou ele é distorcido, a gente tem que levar em consideração a atuação de um complexo. Beleza? Bom, ânima e ânimos. A ânima e o ânimo são arquétipos. A ânima é um arquétipo do contrassexo no homem, ou seja, é a parte feminina no homem. E o ânimos é a parte masculina na mulher. Os conteúdos da ânima e do ânimos, eles aparecem nas projeções, ou seja, são sombrias, pois são inconscientes. Uma coisa importante,
toda projeção é inconsciente, tá? Essas projeções, elas acontecem constantemente nas relações. A relação de uma mulher com seu ânimos pode ser positiva ou negativa, e o mesmo para a ânima no homem, tá? Nós vamos entender melhor essa dinâmica nos contos. Eu vou pontuando isso para vocês, tá? Ao longo da nossa leitura. Um ponto importantíssimo é que nós podemos integrar os conteúdos da ânima e do ânimos, mas nunca, ele se escreve bem grandão, nunca podemos integrar a ânima e o ânimos, porque eles são arquétipos, a gente não integra arquétipo. Por fim, o último conceito, o self. O self é o arquétipo central, é a imagem da alma, da totalidade psíquica. O percurso de uma análise é o caminho da individuação, que seria a integração dos opostos, é chegar ao self. E nós sabemos que isso é quase inalcançável, eu diria que é inalcançável, né? Mas o processo é ir ao encontro de, é trazer à consciência a relação dos opostos e assim a gente pode aprender a lidar com as polaridades internas, certo, gente? É isso, eu trouxe de uma maneira muito simplificada, esses conteúdos eles são muito extensos e complexos, mas eu acho que se vocês conseguirem compreender o que eu trouxe hoje, a leitura vai ficar mais tranquila, tá bom? Então eu vou pedir que se vocês tiverem dúvidas, podem escrever aqui nos comentários, que depois eu gravo um vídeo para responder as dúvidas de vocês. Certo, gente? No dia 1º de fevereiro, a gente começa com a introdução. Camila, eu devo ler a introdução antes ou depois? Fica a critério de vocês, tá bom? Sem nenhuma, não tem que ler antes e não tem que ler depois. Vocês podem fazer da forma como vocês acharem melhor. Bom, gente, espero que tenham gostado. Um grande beijo e até mais!